Leitura do livro Crescendo em Oração, autor Mike Bickle. Capítulo 2. A comunhão do coração ardente. Citação de E.M. Bounds. Abre aspas. A oração não deveria ser considerada como um dever que precisa ser realizado, mas ao contrário, como um privilégio a ser desfrutado, um raro prazer que sempre revela alguma nova beleza. Fecha aspas. Contrariamente ao que algumas pessoas acham, a salvação é muito mais do que um meio de escaparmos do inferno. Como lemos em 1 Coríntios, é um convite à comunhão com Deus. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João ecoou esse sublime chamado em sua primeira carta ao escrever: "E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo." 1 João, capítulo 1, versículo 3. As implicações dessa verdade são consideráveis, muito além do que possamos imaginar. A salvação também é mais do que um meio para ganharmos felicidade terrena, recebendo a bênção de Deus nas diversas situações de nossas vidas. Os que veem a salvação dessa forma oram somente pelo que deixará as suas vidas mais confortáveis: provisão financeira, bênçãos relacionais, saúde física e um ministério ungido. Mas esse não é o supremo propósito da salvação. Como mencionei no capítulo anterior, a salvação é um convite a entrarmos na comunhão do coração ardente. É a obra de Deus por meio do seu Filho para abrir um caminho para entrarmos nessa comunhão. Deus está em busca dos nossos corações. Ele está buscando o nosso amor como verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo 24. Ele está à procura dos que anelam entrar na comunhão e participar do amor compartilhado da Trindade. Esse é o glorioso destino dos que dizem sim à sua salvação. Como João salientou em seu evangelho, a essência da vida eterna é conhecermos a Deus, termos conhecimento experimental dele. Está escrito em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. É muito mais do que ter informações sobre Deus, seus caminhos e planos. Ele quer que o conheçamos intimamente, conversando com Ele e experimentando seu amor neste mundo e no mundo vindouro. Jesus desejava muito mais do que tornar nossa vida fácil e confortável quando Ele se tornou homem para morrer na cruz por nós. Há algo muito maior acontecendo e seus planos vão muito além da nossa felicidade terrena, temporária. Foi-nos oferecido o grande privilégio de conhecermos a Deus e o chamado a crescermos em oração é um chamado a participarmos da comunhão do seu coração ardente, a participarmos da dinâmica familiar da Trindade. Tópico: 5 expressões do amor de Deus. À medida que crescemos em oração, experimentamos mais do amor que tem queimado no coração de Deus desde a eternidade passada. A realidade máxima do reino é o amor ardente que há na comunhão das 3 pessoas da Trindade desde antes da criação do mundo. Deus é amor. O seu próprio ser é o amor de todo o coração. 1 João 4,16. Em outras palavras, a essência de como Deus pensa e sente flui do seu coração de um resoluto, apaixonado, infinito e total amor. Há uma contínua explosão vulcânica de um amor intenso entre as 3 pessoas da Trindade. Desde a eternidade passada,
O Pai tem amado o Filho com todo o seu coração, mente e forças, e Jesus tem amado o Pai e o Espírito com essa mesma intensidade. Cada pessoa da Trindade ama as outras duas pessoas com um profundo, poderoso e eterno amor. Fomos criados para recebermos e expressarmos uma medida desse amor todo consumidor que habita no coração de Deus e que é o ponto crucial do seu reino. Isso é fundamental em relação ao que significa caminharmos no reino de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito estão, cada um deles, plenamente satisfeitos na comunhão da Trindade. Mas a alegria do amor impeliu o Deus triuno a criar seres que pudessem compartilhar do seu amor. O amor exige uma expressão. Assim sendo, ele precisa ser compartilhado e multiplicado. Deus queria que outros experimentassem a alegria do perfeito amor da Trindade. O amor é o fundamento do nosso relacionamento com Deus, a essência da salvação e a chave para entendermos a oração. O chamado para participarmos da comunhão do coração ardente que há no relacionamento entre as pessoas da Trindade é a pedra fundamental do chamado à oração. Uma premissa fundamental nas Escrituras é que Deus nos ama com a mesma intensidade com que Deus ama a Deus. Por mais impossível que pareça a nós, mortais, fracos e pecaminosos, isso é verdade. Jesus declarou aos seus discípulos, e por extensão a nós, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. Mais tarde, Jesus orou, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17:23. Jesus estava dizendo que ele nos ama tanto quanto ama o Pai e que o Pai nos ama tanto quanto ama Jesus. Pense nisso um minuto. O Pai ama a Jesus e a nós com a mesma intensidade. É um conceito difícil de entendermos quando nos comparamos com Jesus, que era imaculado. Mas é um conceito que nunca me canso de contemplar. Às vezes me pergunto, como Jesus se sente com relação a isso? Será que o incomoda o fato de que Deus me ama tanto quanto o ama? Obviamente, Jesus se deleita com isso, porque ele me ama tanto quanto o Pai me ama. Como observamos no capítulo 1, o amor que queima no coração de Deus tem pelo menos 5 expressões. Primeiramente, Deus ama a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito amam-se um ao outro com um amor ardente. Em segundo lugar, Deus ama o seu povo com todo o seu coração e força. Em terceiro lugar, o nosso amor por Deus procede do seu amor comunicado a nós. Em quarto lugar, o povo de Deus ama uns aos outros no amor de Deus e por amor a Deus. Finalmente, o povo de Deus ama uns aos outros no transbordamento do amor que recebe de Deus. Juntas, essas 5 expressões de amor constituem o que chamo de comunhão do coração ardente. Somos convidados a entrar no relacionamento do amor ardente que é compartilhado na comunhão da Trindade. Que destino glorioso! Isso muda radicalmente a maneira como vemos a nossa vida e como entendemos a salvação. Subtópico: o amor de Deus por Deus. A primeira expressão de um amor perfeito encontra-se nos relacionamentos na Trindade. O Pai ama o Filho, João 3,35, capítulo 5, versículo 20, capítulo 15, versículo 9 e capítulo 17, versículo 23. E o Filho ama o Pai, João capítulo 14, versículo 31. Cada pessoa da Trindade ama as outras com todo o seu coração, mente e força. Aceito
totalmente a verdade da Trindade da maneira comumente ensinada por toda a história da Igreja. Há um só Deus, o qual para sempre habita em 3 pessoas distintas e divinas. São coiguais no sentido de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles possui plenamente todos os atributos de Deus, ainda que difiram em função e autoridade em sua obra. A maneira como Deus ama na Trindade é a mesma maneira, a única maneira, como Ele nos ama. Ele não pode amar parcialmente, Ele sempre ama em plenitude e de todo o coração. O seu amor não diminui nem aumenta, porque é infinito em sua medida e eterno em sua duração. Ele nunca nos ama com apenas parte do seu amor. Isso significaria negar o seu próprio caráter. Subtópico: o amor de Deus pelo seu povo. É razão para muito regozijo o fato de que o amor de Deus não termina com ele, mas é derramado e comunicado a seres humanos. Jesus ama os redimidos com a mesma intensidade de amor com o qual o Pai o ama. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. O Pai ama os redimidos com esse mesmo amor intenso, como vemos na oração de Jesus a ele, para que o mundo conheça que os amaste, como também amaste a mim. João 17:23. Subtópico: o nosso amor por Deus. Os fariseus tentaram confundir Jesus com uma pergunta. Um dia, em resposta à pergunta deles sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus deu a entender que o amor a Deus de todo o coração deveria ser a prioridade em nossa vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Mateus 22, versículos 37 e 38. Vemos nesses versículos que o primeiro item dos planos do Espírito Santo é estabelecer o primeiro mandamento como prioridade em nossa vida. Essa é a mais alta prioridade das atividades de Deus em seu reino. É o primeiro chamado a todos os cristãos. O Senhor nos ama com todo o seu coração e quer que correspondamos a Ele com todo o nosso amor. Ele quer que coloquemos o nosso todo no relacionamento, não porque Ele se sinta sozinho e rejeitado quando amamos os outros, mas porque Ele é amor de todo o coração. Ele é digno do nosso amor de todo o coração. É direito dele receber todo o nosso amor. Note que o mandamento de amarmos a Deus de todo o nosso coração não começa conosco. É uma expressão da realidade máxima do reino, que existia muito antes da criação do mundo, a saber que o coração de Deus queimava de amor na comunhão da Trindade. Precisamos ver o primeiro e maior mandamento no contexto eterno da comunhão na Trindade. Deus criou os seres humanos não meramente para serem recipientes passivos do seu amor santo, mas para serem participantes ativos, amando-o. Subtópico: o nosso amor por nós mesmos. Os redimidos devem amar a si próprios no amor de Deus e por amor a Deus. Amamos a nós mesmos através das lentes da revelação de Jesus, da sua cruz e do nosso grande valor para Ele. Em sua resposta aos fariseus sobre o maior mandamento, Jesus disse-lhes que o segundo mandamento era semelhante ao primeiro. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Claramente devemos amar a nós mesmos para cumprir esse mandamento. Na verdade, nunca amaremos os outros mais do que amamos a nós mesmos na graça de Deus. A tarefa é facilitada quando conseguimos ver a nós mesmos como Deus nos vê. Temos um valor indescritivelmente grande para Jesus. Ele nos desejou tanto
que deu a sua vida por nós e nos coroou de glória e honra. Hebreus 2, versículos 7 e 8. Recebemos a dádiva da própria justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. O entendimento disso muda a maneira como nos sentimos em relação a Deus, à nossa vida e aos outros. Ver a nós mesmos e a nossa identidade, destino e valor à luz do amor de Deus nos capacita a amarmos a nós mesmos em Deus. A Bíblia nos chama tanto a amarmos a nós mesmos, Mateus 22, 39, como também a odiarmos as nossas vidas, Lucas 14, 26. Esses dois mandamentos parecem ser contraditórios. O que significam é que devemos amar quem somos em Cristo, a nossa nova identidade nele e o que fazemos na vontade de Deus. Contudo, devemos odiar quem somos fora de Cristo e o que fazemos fora da vontade de Deus. Bernard de Clairvaux escreveu sobre amarmos a nós mesmos por amor a Deus. Isso inclui sermos zelosos por tudo o que Ele nos chamou para sermos. Jesus não quer que andemos numa falsa humildade, que minimize o quanto Ele se deleita em nos amar, ou o quanto Ele quer que nos deleitemos no fato de sermos amados por Ele. Magnificamos a Jesus e honramos o seu investimento em nós quando amamos a nós mesmos de acordo com o seu amor por nós. O Senhor quer que entremos nos profundos sentimentos que Ele tem por nós em Cristo. Quando odiamos a nós mesmos, porque não vemos quem somos em Cristo, experimentamos uma profunda rejeição que danifica a nossa capacidade de amarmos e de recebermos amor. Deus deseja liberar os nossos corações do ódio a nós mesmos. Ele sabe que quando amarmos a nós mesmos, pararemos de desejar ser outra pessoa e seremos genuinamente gratos por sermos o glorioso povo que Ele nos fez ser, com os nossos chamados específicos. Então conseguiremos aceitar a nós mesmos como somos em Cristo, porque Ele nos aceita e nos ama como somos em Sua graça. Devemos amar a nós mesmos em Cristo e não desprezar a nossa aparência, nossos dons ou nossas tarefas ministeriais. Devemos agradecer a Jesus por quem somos nele, como também pelos aspectos imutáveis das nossas vidas, aparência, capacidades naturais, personalidade, família, paz, nacionalidade e assim por diante. São dados por Deus e devemos agradecer a Deus por eles. Se você tem desejado, secretamente, ser como alguma outra pessoa, ou ter o chamado, os dons ou a história de família de outra pessoa, você deve arrepender-se por odiar a pessoa que Deus criou para você ser e começar a lhe agradecer por esses aspectos da sua vida. À medida que você concordar com a vontade e com o coração de Deus, agradeça-lhe por ser como Ele o criou e louve-o pelo fato de que você é precioso e valioso a Ele exatamente como Ele o fez, e ver em Cristo e com o pastor do tempo, você começará a sentir-se de uma forma diferente em relação a você mesmo. A verdade o libertará. Subtópico: o nosso amor pelos outros. Se recebemos o amor de Deus e o amamos de volta, então é só uma questão de tempo até que comecemos a amar as pessoas mais profundamente. O mesmo amor que queima dentro da comunhão da Trindade fluirá de nós para os outros. Devemos amar os outros no transbordamento do próprio amor de Deus. Jesus mesmo nos deu o mandamento de que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. O nosso amar aos outros como Jesus nos ama é uma expressão dinâmica da comunhão do coração ardente. O Senhor quer que alcancemos a maneira como Ele se sente em relação aos outros, porque Ele sabe que o fato de termos o seu coração
mudará a maneira como vemos as pessoas e como reagimos a elas. Podemos amar até mesmo os companheiros cristãos que nos maltratam, porque Deus os ama exatamente como nos ama. João 15, versículo 9. Nós nos deleitaremos uns nos outros da mesma forma como Deus ama e se deleita em todo o seu povo. Além disso, seremos capacitados a estender o nosso amor por outros, além das pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, além dos que são populares e além dos que são poderosos e podem melhorar o nosso status. Amaremos todo o povo de Deus com o seu amor. O entendimento das 5 expressões do amor de Deus mudará a maneira como vemos a Deus, a nós mesmos e a outras pessoas, e nos ajudará a orarmos mais eficazmente. Como veremos no próximo capítulo, esta é a nossa meta: fazer orações eficazes que permitam que sejamos parceiros de Deus para que venha o seu reino. Tópico: a importância de contemplar a beleza de Deus. Antes de prosseguirmos, no entanto, eu gostaria de enfatizar porque é tão importante participarmos com a Trindade na comunhão do coração ardente. A razão relaciona-se à maneira como Deus nos criou. Ele criou os seres humanos de forma tal que ansiássemos por fascinação, maravilhamento e estupefação. E o nosso anseio é melhor satisfeito contemplando a beleza de Deus, a beleza que ele possui em si mesmo e expressa na criação. O rei Davi entendia essa verdade tão bem que declarou que contemplar a beleza de Deus era a única meta da sua vida de oração. Salmos 27:4, abre aspas, um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, para contemplar a glória do Senhor, fecha aspas. Pelo fato de a Bíblia descrever Davi como homem segundo o seu coração de Deus, 1 Samuel 13:14, deveríamos prestar muita atenção ao seu entendimento sobre a oração, que enfatiza contemplarmos a beleza de Deus. A beleza de Deus é um assunto muito extenso e vai além do propósito deste livro, mas permitam-me fazer alguns pequenos comentários sobre isso. Jesus está repleto de amor, beleza, sabedoria, alegria e de suprema bondade. Uma maneira pela qual podemos contemplar a beleza de Deus é pensando bastante sobre os detalhes da vida, ministério, morte, ressurreição, ascensão e reinado eterno de Jesus como Rei dos Reis sobre toda a terra. Podemos viver fascinados por Jesus à medida que ponderamos nas muitas verdades com relação a Ele e ao nosso relacionamento com Ele. Tendo comunhão com Jesus, nos conectamos com o homem que é a beleza suprema, Salmo 27:4. Portanto, à medida que crescemos em oração, a nossa capacidade de desfrutar da beleza aumenta. Ver a beleza da pessoa de Jesus nos capacita a ver mais claramente a sua beleza na criação e na redenção e em sua liderança da história. Também funciona da forma contrária. Ver a beleza de Jesus por meio das Escrituras, da natureza e da sua soberana liderança sobre a igreja, as nações e a história, nos ajuda a ver a beleza da sua pessoa. O melhor livro que já li sobre a beleza de Deus é The Evidential Power of Beauty, O Poder Evidente da Beleza, de Thomas Dubai. Recomendo-o muito a você. Dubai nos ensina a enchermos a nossa mente com a beleza de Deus por meio dos seus livros da criação e da redenção. Ele nos encoraja a refletirmos sobre quão espetacular é o universo e a considerarmos a criação de Deus muito detalhadamente. Uma gota d'água, o oceano, uma estrela, uma flor, um átomo, uma folha e um pássaro. Tudo isso possui uma vasta beleza, mas perdemos muito da beleza dessas coisas quando lhe damos apenas uma olhadela de passagem
ou olhamos para ela com o coração insensível. O tédio não é o resultado de vermos o que é real, mas o resultado de vermos com um coração insensível. A nossa comunhão com Deus ou a falta dela afeta grandemente a nossa perspectiva da vida. A oração é uma imersão na beleza de Deus. Conversar com Ele regularmente permite que vejamos a sua beleza em muitos lugares. Dubai ensina que a oração é a forma ordenada por Deus pela qual nos encontramos com Jesus, que é em si mesmo amor, realidade e beleza. Jesus é tudo. Ele precisa ser a meta que nos consome, porque qualquer coisa que seja menos que tudo não é o suficiente. As muitas facetas da beleza de Deus resumem-se numa só realidade: amor de todo o coração. A nossa constante busca é realmente a busca por um profundo relacionamento, propósito, deleite e beleza duradouros. A nossa busca não termina em coisas, mas numa pessoa, na presença de Deus. O novelista russo Dostoiévski escreveu que viver sem Deus nada mais é do que tortura. Os nossos corações têm sede do eterno, de transcendência, e somente podem ser cheios participando da comunhão do coração ardente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas pessoas tentam saciar a sua sede eterna com experiências, prazeres e realizações temporários. A pessoa observadora finalmente descobre que tudo que é novo e emocionante, novos lugares, novos relacionamentos, novas experiências, sempre a deixa precisando de mais. O escritor de Eclesiastes observou que os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. Será que há algo do qual se possa dizer ver? De fato, isso é absolutamente inédito. Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 8 a 10. A pior tragédia da vida é vivermos num contínuo tédio, sem interagirmos com o divino. Pessoas entediadas são impelidas a buscar diferentes prazeres para preencher o seu vazio e solidão espiritual. Se não estivermos crescendo em nosso entendimento da beleza de Jesus e do seu propósito, então inevitavelmente passaremos o nosso tempo livre e gastaremos os nossos recursos buscando fama, fortuna, prazeres, entretenimentos e reconhecimento dos outros, o que não satisfaz. Talvez amorteçam temporariamente a dor do vazio e da solidão que se origina no fato de não termos um relacionamento crescente com Deus, mas encontrarmos a beleza é a única solução verdadeira e duradoura para vencermos o tédio. Nunca ficaremos completamente satisfeitos com as nossas realizações, habilidades, riquezas, fama, prazeres ou posses. Por quê? Porque o coração humano foi criado para necessitar mais do que nos é disponibilizado no mundo natural. Somente o Deus eterno e sobrenatural pode satisfazer os nossos anseios. Fomos criados pelo desígnio de Deus para necessitarmos de uma profunda conexão com Ele, para que os nossos mais profundos anseios sejam satisfeitos. Santo Agostinho orou: Tu nos criastes para Ti, ó Senhor, e os nossos corações ficam inquietos até que descansem em Ti. Os seres humanos são singulares em toda a criação no sentido de que somente ficamos satisfeitos tornando-nos mais do que a nossa natureza humana define. Somos seres espirituais que precisam de algo além do que recebemos em nossa constituição natural. Esse algo é melhor encontrado em nossa interação com Deus, que é a beleza máxima, portanto, pela oração. Quanto mais crescermos em oração, tanto mais teremos a capacidade de desfrutar da beleza de Deus da maneira para a qual fomos criados.